Interessante. Conhecia, não conheço não. Ele saiu até essa semana, um colega meu me passou, e o lema deles é assim: nós somos o produto do Facebook, por aquele a gente tem aí tem a nossa atenção, e os anunciantes dele é o cliente dele. Mas nós somos os produtos que eles manipulam as pessoas. Certo. Aí tem Interessante. um monte de professor, na verdade, de de geografia, de neurociência, falando que essas redes sociais faz com o cérebro. E aí eles falam da Terra plana, que como começou o dilema que a Terra é plana na internet. Certo. Interessante. Ok. Pessoas, é, começando aqui oficialmente então, com esse atraso, primeira coisa de sempre é alguém queria colocar aí alguma dúvida de antemão, coisas anteriores. O assunto de hoje, em princípio, é aquele texto de Alice no País do Quantum e, e começar também a discutir um simulador novo lá sobre raios catódicos. Mas podemos começar antes com alguma dúvida se tiver. Eu tenho uma dúvida assim, eu estava lendo sobre o corpo negro, eu estava lendo uma parte do livro que ele está falando que os corpos, na verdade, negros, são os que mais absorvem energias, os escuros. Mas aí a minha pergunta é, o corpo, no caso de cor clara, não absorve nada de nenhuma energia? Não, cor clara cor clara quer dizer que ele está emitindo, né? É que o corpo negro ele é tão absorvedor como também é um ótimo emissor. Tudo depende das condições em que ele está. Então, vamos supor, é, se ele tá numa situação em que você manda luz para ele e ele, sei lá, uma superfície, em que você emite um monte de luz para ele, enfim, tá aberto e você emite luz, ele absorve. Agora, dentro de uma cavidade, um forno aquecido, como quando surgiram os problemas do corpo negro. Então, aquela cavidade em que lá dentro está muito quente e devido a essa temperatura ele emite luz, então ele é um ótimo emissor. Então, a definição de corpo negro, como falo, para entrar numa definição mais formal de corpo negro, tem um fator chamado poder de absorção, emissividade, absorvidade, tem umas relações matemáticas sobre isso, enfim, mas se você está vendo uma coisa branca, uma coisa clara, é porque ela está emitindo bastante luz de diversos comprimentos de onda. Mas isso, Marcel, a gente entra também, cuidado, porque a gente pode entrar numa discussão falsa de, de cor pigmento, cor luz, entrar mais na ótica do que aqui no corpo negro. Então, no nosso contexto de SMZ5, quando a gente está falando de corpo negro, a gente está falando de um objeto, por exemplo, uma estrela, um objeto qualquer muito quente. E ao ele estar muito quente, ele emite muita radiação. E quanto mais quente ele está, a cor, a frequência da radiação que ele emite vai cada vez mais tendendo à cor azul, e por cor de alta frequência, a cor azul, e portanto vai ficando mais claro sob os nossos olhos. Isso que a gente está falando aqui de corpo negro. Então é um emissor de luz tendendo ao branco, como você estava dizendo, mas por que motivo? Porque ele está muito quente, altíssima temperatura. Não tem nada a ver, por exemplo, falar que uma parede branca que você pintou de branco e ela é iluminada pela luz do sol e aí ela é branca porque ela tem pigmentos ali da tinta dela, então ela reflete, né, todas as luzes e essa junção de luzes nos dá a impressão aqui para o nosso olho de ser uma cor branca. Isso não tem nada a ver com a discussão de corpo negro porque a parede está emitindo, ela não está emitindo, na verdade, está refletindo luz apenas, né? Então, corpo negro tem a ver com absorção e emissão de luz, e não com reflexão de luz. Então, por isso que não é perigoso, né? A gente pode cair num erro conceitual em associar coisas brancas
com o corpo negro. É porque no livro, professor, o que eu estava falando, até peguei o parágrafo do livro do tipo, ele fala assim: os corpos de cor clara refletem a maior parte da radiação visível incidente, enquanto os corpos escuros absorvem a maior parte da radiação. E ele me deu a entender que parece que o corpo de cor clara, ele só reflete, ele não absorve nada. Então, mas tudo depende do contexto. Ele deve estar aí falando de um contexto mais de ótica do que de qualquer outra coisa, é nesse sentido. Então, como que a gente explica por que uma coisa é branca, por que uma coisa é verde, independente da temperatura, ou seja, coisas que estão refletindo luz. Tem a ver, aliás, essa discussão é muito interessante e tem a ver com uma ou mais que uma das perguntas quânticas envolvidas aí que vocês estão pesquisando, e é certeza que um pouquinho mais à frente a gente vai voltar nessa discussão. Então, uma coisa é isso, por que uma coisa tem determinada cor, branca, azul, lilás, vermelha, enfim. E você vai explicar isso devido à questão de absorção de luz e reflexão de luz, mas ele está na temperatura ambiente. Outra coisa é, se uma coisa está muito quente, você por algum motivo você deu energia para ela, portanto, na forma de calor. Ela então emite luz, não porque está recebendo luz, absorvendo essa luz e aí ela reflete. Ela está emitindo luz porque os elétrons lá dentro estão muito excitados e, portanto, o objeto vai perdendo energia na forma de luz, na forma de fótons de alta energia, por isso esbranquiçados, azulados. Então são duas coisas diferentes. Precisa ver o contexto do texto que você está dizendo, o texto inteiro, né, não só uma frase, um trecho, para ver se o que eu estou falando faz sentido ou não. Mas são duas discussões, enfim, bem diferentes. Tá? Uma coisa é você falar, isso aqui está esbranquiçado, que nem quando a gente pega uma faca e coloca lá no fogo da cozinha, né? Ela vai ficando azulada, esbranquiçada, passando primeiro pela fase avermelhada. Por quê? Não é porque ela está recebendo a luz do sol ou a luz da lâmpada da cozinha e refletindo aquela luz. Ela está mudando de cor porque ela está ficando cada vez mais quente. E ao ficar cada vez mais quente, ela vai se comportando cada vez mais a lá um corpo negro. Ou seja, ela vai mudando de cor, ficando cada vez mais esbranquiçada devido o pico daquela curva do corpo negro vai deslocando-se para altas frequências do azul. Isso é uma discussão. Outra coisa é qual é a cor da faca na temperatura ambiente. Aí não tem nada a ver com a nossa discussão de corpo negro. Marcelo, é um livro impresso, né? Ou está na internet? Não, é um livro impresso, professor. É o Física Moderna do tipo, de sexta edição. Ele começa com um livro assim, da 3-2, o estudo da radiação térmica emitida pelos corpos de olfatos, aí ele fala mais do corpo negro. Só que ele só dá, pelo que eu vejo, ele só dá esse detalhe assim. Sugestão, se você tiver condições de fazer isso, se você tiver um scanner, ou tira uma foto mesmo da página, mas de um trecho mais longo, né, como falando, e coloca lá naquele nosso fórum de dúvidas. E ali a gente pode iniciar uma discussão, acho que bem interessante. Mas eu preferiria fazer isso, assim, pegar o contexto exatamente do texto que você está vendo, e se você não tiver um scanner, tira uma foto, desde que fique legível. Acho que tem como abrir a câmera para mostrar qual é o livro? Vocês conseguem ver? Sim, se você abrir a sua câmera e mostrar o livro, mas não sei se vai ficar legível pra gente aqui, né? Se a gente vai conseguir enxergar bem. Esse livro aqui, ó. Mas você tem que abrir a sua câmera. Tá abrindo, perfeito. Esse aqui. Tá. E na verdade, da página aqui, ó. Então, aí é que a gente não vai conseguir ler agora de jeito nenhum. Vai conseguir ler? Então tá bom. Depois então eu envio o seu professor então. Isso. Põe lá no fórum de dúvidas. Põe no fórum de dúvidas, se possível, porque aí não só eu, mas todos os colegas aqui podem participar da discussão. Acho que é interessante. Tá bom. Tudo bem. Se você tiver alguma dificuldade em colocar no fórum de dúvida, me manda por e-mail, mas se puder colocar lá, fica mais legal, porque todo mundo pode participar. Tá, mas resumindo muito a conversa, eu acho que eu vou ler o que você está colocando,
mas eu tendo a enxergar a discussão por aí. Uma coisa é você falar a cor de uma coisa porque ela reflete luz e absorve outras na temperatura ambiente, e outra coisa é você falar que a coisa, o objeto, está daquela cor porque ele está muito quente. A nossa discussão aqui de corpo negro tem a ver com essa discussão de temperatura, mas vamos olhar. Tá bom. É Então, porque, oi. porque como o livro a gente lê assim, parece que ele define uma coisa e, na verdade, com uma sua explicação não é bem assim, né? Então, por isso que precisa ver o contexto, né, do texto. Não é que não se pode falar que você até pode falar que uma coisa pintada de preto é um corpo negro. Depende da tinta também que ela... Depende da tinta com que você pintou, porque ser negro não quer dizer necessariamente absorver todas as cores, né? Tanto que você enxerga, reflete de todo jeito alguma coisa. Mas eu prefiro assim, que você coloque lá o texto e a gente discute em cima. Aí eu posso te dar um suporte maior do que o que a gente está inventando aqui na hora. Tá bom. Ok, obrigado. Mas muito boa dúvida, muito interessante. Além do Marcel, gente, que colocou essa dúvida de corpo negro, algum outro colega quer colocar alguma coisa sobre corpo negro? Ou sobre... Também se quiser complementar o que eu falei para o Marcel aqui, não tem problema, né? Eu estou sugerindo que a gente faça a partir do texto em si, mas nenhum problema se alguém quiser também já entrar nessa discussão aqui mesmo. Algum exercício aí de lista de exercício que alguém não tenha conseguido fazer? Não? O Murilo tá aqui. Murilo, você me mandou um e-mail sobre entregar a tarefa até domingo. Tarefa mesmo para entregar é justamente essa do corpo negro, né? Do simulador do corpo negro. Isso, professor. Tudo bem, a gente pode... acho que a gente colocou lá a data até hoje, né? Não sei se eu já não estiquei, mas não tem nenhum problema não em esticar um pouco mais até domingo. Então pode sim fazer e entregar. A outra tarefa que também tem data estipulada, uma data primeira já passou, aliás eu volto também a falar com o Marcel aí, é das perguntas quânticas, né? As perguntas quânticas, só que não é uma tarefa para entregar, é uma tarefa para você ir lá no fórum das perguntas quânticas e ir construindo ali aos poucos a sua pesquisa. Então lá já tem duas orientações de postagem, né? A primeira que já teria passado a data, mas como é um fórum, o fórum fica sempre aberto, então você não vai estar impedido de colocar postagens atrasadas. A única coisa é que talvez, na hora que eu for fechar a nota dessa atividade toda, que é bem longa ao longo aí de todo o resto do semestre, né? Posso dar uma nota um pouco maior, um pouco menor, mas é secundário, está lá aberto. Tá? Então, número 1 você tem que saber qual é a sua pergunta quântica. Ainda tem colegas, por isso que eu estava falando do Marcel, que acho que ainda não escolheram a sua pergunta quântica. Número 2, uma vez que você tiver a sua pergunta quântica escolhida, você tem que entrar no fórum e colocar as suas primeiras pesquisas. E número 3, já estamos agora na fase em que você vai colocar uma primeira tentativa de resposta. Mesmo que seja você mesmo perceba que ela seja insuficiente, que está incompleta, é para colocar uma primeira versão. Professor, eu já escolhi a minha pergunta. Escolheu lá hoje? Não, escolhi, na verdade... Ué? Acredito que foi anteontem. Eu não percebi. Pera aí que eu vou entrar lá para ver isso daí também. Certo? Então, voltando ao Murilo. Então, Murilo, tem essa questão das perguntas quânticas também. Não sei até onde você já fez lá, mas acho que você fez, né? Acho que o seu grupo, você e não sei se é o Pedro, mas acho que vocês colocaram já colocaram a pesquisa, não colocaram ainda a primeira tentativa de resposta, mas isso o prazo oficial é até a semana que vem, então não tem nada de atraso aí. Tá bom, professor. Muito obrigado. Imagina.
Deixa eu só, antes de seguir, estou entrando lá para um outro navegador aqui. Agora meu computador voltou a ser o que ele é, ótimo. Perguntas quânticas. Escolha a sua pergunta quântica. Mostrar membros do grupo. Ah, é verdade, Marcel. Você está com a pergunta junto da Iana, não tinha visto, que é por que a técnica da difração de raio-x foi fundamental na descoberta da estrutura do DNA e quais as suas diferenças para com a técnica envolvida com a microscopia eletrônica e óptica. Certo, então, uma vez que você e a Iana estão com essa pergunta, quando a gente entra lá agora no fórum das perguntas quânticas, aí a gente vai para essa pergunta, que é então a difração, né, dos raios-x. Eu só tinha colocado aqui a Iana colocou uma primeira tentativa de resposta aqui. Lembrando que tem perguntas decorrentes, então estou vendo que a Iana me colocou uma primeira tentativa de resposta para algumas dessas questões. Então, perfeito. Então, o Marcel também já tem a sua pergunta quântica, sim. É só participar aqui junto da Iana. Ok? Então, até colocar aqui, ó, Iana e Marcel. Perfeito. Está atualizado lá no fórum o nome do Marcel também. Então tá, gente. Eu estou vendo aqui nos chats alguns sim, mas enfim, não tem... Sim quer dizer o quê? Tem alguma pergunta para fazer? Ou nada a declarar por enquanto? A Iana sim, porque eu estava falando da postagem dela, ok. Aí a Caroline tem um sim aqui. Eu só estava concordando com alguma coisa que alguém falou, professor. Então, tá bom. É que esse negócio de chat vai ficando ali, né? Depois a gente se perde, tá bom. Então, gente, eu vou mandar brasa para o seguinte. Vou carregar aqui o texto. Vou tentar fazer, apesar do horário, que já são 8h20, devido ao meu atraso aqui do meu computadorzinho, mas eu vou tentar ainda assim ver se dá certo a gente fazer uma brincadeira aqui. Vou carregar o texto da Alice no País do Quantum, mais exatamente é um capítulo, né, desse livro. O capítulo está aqui, que eu pedi para vocês lerem. E eu queria ver o seguinte. A Caroline já fez o teste, já sei que ela está com o microfone. Murilo também, Marcel também. Stephanie, você está conseguindo falar? Alô. Boa, tá conseguindo. Juan, você está conseguindo falar? Consigo sim, professor. Tá me ouvindo? Legal. Sim, tô. Iana também consegue? Sim. Então nós temos, vamos lá, Iana, Juan, Caroline. O Leon acho que não, porque ele só tá com o fone de ouvido, né, Leon? Ou dá pra você ligar o microfone também? Aonde é a mesma coisa? Aonde há, pergunta a mesma coisa. Tá só com o fone de ouvido ou conseguiria ligar o microfone? Deixa eu ver o Leon digitando. Eu tenho só o chat no momento. Tudo bem, Leon? Sem problema. Onde há? Não estou conseguindo ligar. Então tá. Então vamos ver quantos que nós temos com o microfone. Eu mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo bem. A brincadeira aqui é a seguinte, eu não sei se vocês leram esse texto ou não, a gente tinha pedido para você ler, mas no presencial eu costumo fazer uma leitura aqui dinâmica desse texto e soa, em geral, soa bem para os licenciados, né, para os alunos, porque é diferente quando você faz uma leitura dinâmica, como se você fosse um personagem mesmo, né, da história aí, e quando você está lendo sozinho. Então, é claro que o mais importante para mim é fazer a discussão em si. Mas como é um texto lúdico, então eu queria ver o seguinte, se dá para a gente fazer a seguinte brincadeira. Nós vamos ler agora mesmo, em conjunto, esse texto, mas como se
fosse ali se estivéssemos lendo, né, o roteiro aqui de uma peça teatral. Então eu seria o narrador, por exemplo. Eu vou seguir mais ou menos a ordem aqui, ó. A Iana poderia ser o corretor. O Juan poderia ser a Alice? Não, né? Vamos colocar a Caroline como Alice. Podia ser Liz também, professor. Podia ser também. Mas aí você vai ter que fazer um jeito da Alice, afinar a voz, etc e tal. Horas bolas. Não, tô brincando. Mas poderia ser. Artistas são artistas de qualquer papel, não é isso? Mas, com certeza. Pode ser. Mas vamos inverter. Vamos deixar a Caroline como Alice. O Juan poderia ser o Elétron número 1. O Marcel poderia ser o Elétron número 2. O Murilo poderia ser o Elétron número 3. E a Stephanie vai juntar as funções do cabineiro e do fóton pesado. Ok? Então o que significa? Quando aparecer aqui no texto narrador, eu é que leio. Quando aparecer ali corretor, quem eu tinha falado? A Iana, né? Quando aparecer ali Alice, Carolina. Quando aparecer Elétron 1, Juan. E assim vai indo. Mas a gente tem que ser esperto com isso, né? Pra não ficar uma coisa chata. Vamos tentar. Eu nunca fiz no ensino online, né? Para ver se dá certo e para ver se os microfones estão funcionando bem, digamos assim, né? Mas eu quero fazer a tentativa. Se der problema, a gente desiste e eu parto para plano B. Não tem problema nenhum, que a gente tem também outro plano. Vou incorporar a minha alma de... Ok. Como é que é? Rapazera? Jogadora de RPG. Muito bem, ok. Beleza, Stephanie. Então tá. Então acho que seria mais prático, talvez, a não ser que vocês estejam aí com algum ruído de fundo, construção, cachorro latindo, qualquer coisa assim. Seria mais prático se todos vocês deixassem já o microfone ativados para poder falar assim que termina a fala de um, você vai para a fala de outro. Eu vou rodando a tela aqui, tá? E só vai, como para ficar em uma letra razoável para leitura, eu tive que quebrar em várias páginas, então vai chegar uma hora que eu tenho que trocar de slide, tá? Mas é rápido aqui. Funcionando bem a ferramenta, é rápido. Vocês estão conseguindo visualizar bem o texto? Tem um botãozinho aí para você espichar a tela se precisar. Muito bem, então eu vou começar, ok? É um capítulo 7 do livro Alice no País do Quantum, chamado Átomos no Vácuo. Muito bem. Alice andou com o corretor ao longo da borda de vácuo, observando a brilhante e tênue superfície que fervilhava continuamente com a atividade das partículas virtuais que nasciam e morriam sem que ninguém se desse conta. Um pouco afastada da praia, Alice percebeu uma perturbação na superfície, algum tipo de depressão circular na uniformidade da superfície. Mais além, ela conseguia ver outros buracos, e muitos deles estavam reunidos em grupos. Alguns grupos eram bem pequenos e continham às vezes só um par desses objetos circulares. Outros reuniam extensas coleções. Um dos grupos que ela viu era um anel, com 6 dos objetos formando um círculo, enquanto outros se uniam em volta, do lado de fora. À distância, ela podia ver grandes grupos reunidos espalhados pela superfície. O maior continha muitas centenas dessas coisas circulares, seja lá o que fossem. Durante sua observação, Alice notou que havia fótons se elevando e ascendendo, como se deslocassem de uma ou outra das formas que estavam à sua frente. Os fótons, com suas cores brilhantes, pareciam sinalizadores, lançados de navios. O corretor seguiu a direção do olhar dela. Estou vendo você observar os átomos nadarem no vácuo. De um jeito ou de outro, os átomos são responsáveis pela maior parte do nosso trabalho no negócio dos estados eletrônicos. Daqui é possível ver as muitas parcerias moleculares estabelecidas entre eles. Eles variam de pequenas empresas de 2 átomos a vastos conglomerados orgânicos. Cada tipo diferente de átomo tem o seu espectro de cores característico para fótons que emite. Por isso, os fótons são como sinais que ajudam a identificar os diferentes tipos de átomos. Fiquei pensando nessas coisas espalhadas por aí. Não consigo vê-las muito claramente. É possível chegar mais perto? Se você quiser olhar os átomos mais de perto, teremos que seguir até o cais de Mendeleev.
Lá você verá todo tipo de átomo à mostra, com todos os diversos elementos dispostos em ordem. O corretor levou Alice ao longo da praia até chegar a um pier extremamente longo e estreito, que se estendia para dentro do vácuo. Ao longo dele, na praia, havia uma entrada em arco, em cima da qual lia-se o seguinte cartaz: Pier periódico, propriedade de D.I. Mendeleev, construído em 1869. Aqui estamos. É aqui que os átomos aportam antes de partirem para formar os diferentes compostos químicos. Normalmente os chamamos de Marina Mendeleev, ou pier atômico. Apesar de, às vezes, as pessoas o chamarem de estaleiro do universo, você encontrará todos os tipos de átomos representados aqui. Juntos, eles passaram por baixo do cartaz e subiram na beirada do pier. Caminharam lentamente ao longo dos ancoradouros, enquanto Alice olhava a longa linha de átomos ancorados, em sequência, em um dos lados. Cada um deles parecia um buraco, em forma de trompete, na lisa superfície do vácuo. Essa forma a fez lembrar daqueles pequenos redemoinhos que se formam quando você esvazia uma pia ou uma banheira, apesar de aqui as formas não terem nenhuma rotação visível. A superfície lisa afundava para dentro do buraco e continuava imóvel à volta do buraco. Ela afundava com uma inclinação quase imperceptível a princípio, mas ia aumentando ao se aproximar do centro. Havia sinais de que alguma atividade acontecia nas profundezas do buraco. Por que esse buraco é tão fundo? Já que estamos olhando para o nada, achei que seria plano e sem relevo. Isso é um poço de potencial. Que tipo de poço é esse? Conheço poços no jardim, de onde brotam água e poços de petróleo. Também me lembro vagamente de ter lido recentemente algo sobre poços de melaços. Mas o que se tem dentro desse poço de potencial? A fonte do potencial, é claro. É preciso ter uma fonte para fornecer a água de um poço no jardim. Aqui, no poço de potencial, uma carga elétrica é a fonte de potencial elétrico. Você já deveria saber o que há no poço. Ele contém fótons virtuais. Eles fornecem a atração elétrica que faz a energia potencial de uma carga negativa ficar cada vez mais abaixo do nível do vácuo que a cerca, enquanto se move na direção da fonte potencial no centro de um átomo. É a fonte potencial que cria... Me perdi. Perdeu? Eita. Finalzinho. Que cria... Cadê? O poço, na verdade. O poço... Não achei. A última linha. Inclinação quase... mas ia aumentando a pressão do centro. Havia sinais de que alguma atividade acontecia nas profundezas do buraco. Ué, peraí. Pra você não Deve tá estar aparecendo... travado pra ela. Ah, deve estar travado para você. Enfim, você estava aqui nessa última linha, Ana, é a fonte potencial que cria o poço na verdade. Você tinha acabado na prática. Tá. Ok, Não tá aparecendo pra mim. tudo bem. Agora eu troquei, vê se agora eu troquei de tela, deve aparecer de novo para todo mundo. Mudou a tela. O primeiro poço era bem raso, mas Alice viu que os outros iam ficando sucessivamente mais profundos à medida que se afastavam da praia. O pier sumia no horizonte à sua frente, com átomo atrás de átomo, todos aportados de um lado. Junto de cada um deles havia um pequeno cartaz, marcando um curadouro. O primeiro dizia 1H, o segundo 2HE, o terceiro 3LI. Cada posição tinha um cartaz diferente. Todos esses átomos vão um dia sair daqui e se combinarem e formarem grupos com aqueles na superfície do vácuo? A maioria deles vai, com certeza. Mas há alguns que não, como esse aqui, por exemplo. Eles pararam ao lado de um átomo cujo cartaz dizia 10Ne. Esse é o átomo de um gás nobre. Eles são um grupo aristocrata, e isso significa que se recusam a participar de qualquer tipo de comércio. São muito reservados, estão perfeitamente satisfeitos com a maneira que levam suas vidas e não querem se misturar com mais ninguém. Sempre viajam admiravelmente isolados. Você nunca os verá tomando parte de nenhum composto. Andaram mais um pouquinho mais e o corretor explicou que, além dos recônditos átomos nobres, havia uma considerável variação no entusiasmo com que os diferentes átomos se uniam aos compostos. Este, por exemplo, é um particularmente ativo.
Ele observou quando os dois se aproximaram de um cartaz que dizia 17 Cl. Alice decidiu que era hora de examinar um desses átomos mais de perto e estendeu um pé para fora do pier. Para seu deleite, ela não afundou. Seu pé ficou na superfície, causando uma leve depressão, como acontece quando alguns insetos deslizam sobre a superfície da água. Quando ela tentou andar na direção do átomo, porém, descobriu que não havia fricção no vácuo. A superfície era extremamente escorregadia e ela não conseguiu ficar de pé. Com um pequeno grito, ela escorregou ladeira abaixo e caiu para dentro do poço. Ao cair, Alice percebeu que tinha bastante tempo para olhar à sua volta. Os lados do poço iam ficando cada vez mais inclinados e se aproximavam dela. Alice logo percebeu que estava caindo através de um contorno transparente de uma série de salas com pés direitos muito baixos. As primeiras salas eram bem baixas mesmo, baixas demais até para uma casa de bonecas. Mas quando elas caíam, as salas iam ficando gradualmente mais altas. No começo, estavam totalmente vazias e desertas, mas depois ela viu uma sala que tinha uma grande mesa redonda, cercada de cadeiras. No chão, viu escrivanias e prateleiras, como se estivesse passando por um tipo de escritório. O tempo passava e Alice ficava cada vez mais estupefata ao descobrir que continuava caindo, sem nenhum sinal de que iria chegar ao fundo. Caindo, caindo, caindo. Será que essa queda nunca chegaria ao fim? Alice gradualmente começou a perceber que sua queda não chegaria a um fim. Ela não tinha atingido o fundo do buraco, nem estava chegando... Agora foi o que eu me perdi, peraí. Eu rolei aqui a tela. Ela não tinha atingido o fundo do buraco, nem estava chegando mais para baixo. Ela estava flutuando, sem apoio nenhum no centro do funil, no nível de uma das salas transparentes. Ela olhou em volta e percebeu que não estava sozinha. Perto dela estavam 2 elétrons, imersos em intensa e agitada atividade. Em volta deles, ela pôde distinguir o leve contorno de um escritório, pequeno e lotado. Com licença, será que poderiam parar por um momento e me dizer onde estou? Não há espaço, não há espaço. Desculpe-me, mas eu não entendi. Não há espaço aqui para diminuirmos a atividade, muito menos para parar. Como você sabe, quando a posição de uma partícula é restrita, a relação de Heisenberg faz com que esse momento seja grande. Está tão apertado aqui dentro que não temos escolha a não ser continuar a nos movermos. Se tivéssemos tanto espaço quanto nos níveis superiores, poderíamos nos movimentar mais livremente, mas aqui é impossível. Este é o nível mais baixo, por isso espera-se que sejamos sempre muito ocupados. É mesmo? O que vocês fazem para ser assim tão importantes? Nada de especial. Ninguém se interessa pelo que os elétrons do nível fundamental fazem, contando que nos mantemos em movimento. Nesse caso, seria possível me dizer onde eu estou, sem parar de se mexer? Pois não sei onde cheguei. O que é que nos impede de continuar caindo para dentro do poço? Você já está no nível mais baixo de um átomo de cloro, como já dissemos. Aqui nós estamos tão perto da fonte de potencial que há muito pouco espaço. Então temos de nos mover rapidamente para manter o nosso momento alto. Isso significa que a nossa energia cinética também é muito alta. Como você vê, nenhum de nós está em um estado particularmente virtual. Elétrons têm posições asseguradas nos átomos, com bastante garantia. A maioria dos átomos tem estado por aí há muito tempo e as suas flutuações da energia quântica são pequenas. Por isso, para nós, elétrons, a energia é um momento que estão relacionados adequadamente. Você provavelmente sabe que quando um elétron ou qualquer coisa cai dentro de um potencial, ele perde energia potencial, que é convertida em energia cinética. Me explicaram isso no banco de Heisenberg. Aqui, neste ponto de potencial, quanto mais próximo do centro chegamos, menos espaço há, e por isso precisamos ter mais energia cinética. Se caíssemos ainda mais para perto do centro, precisaríamos de mais energia cinética do que podemos conseguir converter em energia potencial. E por isso não é possível que caiamos mais ainda. Na verdade, paradoxalmente, nós não temos energia suficiente para continuar caindo e não podemos pegar energia emprestada na forma de flutuação quântica, pois precisaríamos dela por muito tempo. Só há 2 estados neste nível, e por isso só há lugar para 2 elétrons. Um no estado spin para cima e outro no estado spin para baixo. Existem mais estados disponíveis nos níveis mais altos, e por lá você encontrará mais elétrons. Os próximos 2 níveis podem suportar até 8 elétrons em cada nível. Em qualquer átomo dos níveis mais baixos,
aqueles com menos energia potencial são os primeiros a ser preenchidos. O princípio de Pauling só permite elétrons em cada estado. Elétron 3, espera só um pouquinho. Pronto. É por isso que, quando todos os estados de um determinado nível já têm um elétron extra não tem outra escolha a não ser ir para o nível mais elevado. Os níveis são ocupados a partir de baixo até que todos os elétrons estejam acomodados. O nível mais alto, que contém quaisquer elétrons, é chamado de nível de valência. É lá que moram os elétrons de valência, mesmo havendo bastante espaço vago lá em cima, no sótão. Os elétrons de valência tomam todas as decisões e controlam os compostos a que nosso átomo pode se unir. Se quiser saber como um átomo funciona, seria melhor se você fosse lá falar com eles. E como eu faço para chegar lá? Bem, se você fosse um elétron, teria de esperar até ser excitado até um nível mais alto por um fóton que pudesse lhe dar a energia extra necessária. No seu caso, porém, acho que quem a levará lá será o cabineiro da escada. Você não quer dizer o cabineiro do elevador? O ascensorita? Eu já estive no elevador de uma grande loja de departamentos e lá tinha um cabineiro que levava as pessoas de andar em andar. Mas eu nunca ouvi falar de uma escada que precisasse de um. Ao olhar à sua volta, porém, Alice viu um tipo de escada com degraus muito separados uns dos outros. Ao lado dela havia uma figura que mal podia distinguir. Posso perguntar quem você é? Sou o cabineiro da escada. Não sou uma criatura material, apenas uma construção matemática. Meu trabalho é transformar um sistema de um estado para outro mais baixo ou mais alto. Ele fez uma operação complicada que Alice não conseguiu entender, mas que resultou em seu transporte, degrau por degrau, até o nível mais elevado. Em um certo momento, Alice chegou ao nível em que tinha visto a grande mesa redonda. Esse nível continha mais elétrons do que o primeiro. Ela conseguiu contar 8 ao todo, mas não foi fácil. Como todos os elétrons que ela tinha visto até aquele momento, eles se mexiam muito rapidamente. Como todos os elétrons que ela... Muitos deles davam voltas na mesa, alguns em uma direção, alguns na direção contrária. Os outros claramente não estavam em rotação, mas ainda assim estavam se mexendo. Nenhum deles estava calmamente sentado nas cadeiras em volta da mesa, e sim, pulando para cima e para baixo, enquanto outros subiam e desciam da mesa sem parar. Os elétrons nunca ficavam quietos, apesar de, nesse nível, não estarem se movendo tão rapidamente, freneticamente quanto os outros no nível mais baixo. Oi, Alice. Isso, todos juntos, perfeito. Vai lá. Elétron 2. Venha e vamos lhe mostrar como funciona um confiável átomo de átomo médio. A maneira com que a corporação Cloro conduz os seus negócios é decidida por nós, os 7 elétrons do nível de valência. Mas vocês são 8? Isso é porque entramos numa sociedade com um outro átomo, o sindicato do sódio, para formar uma molécula de cloreto de sódio. Trabalhando juntos dessa forma, gostamos de pensar que somos o sal da Terra. Um átomo funciona com muito mais harmonia quando todos os seus níveis que contêm elétrons estão completamente preenchidos. Sozinhos, temos apenas 7 elétrons no nível de valência e o sódio só tem 1, apesar de ter espaço para 8. Ambos só têm a ganhar se o elétron do nível de valência do sódio viesse entrar conosco no nosso nível de valência e completar nossa diretoria. E claro que isso significa que agora temos um elétron a mais, o que faz nossa carga ser negativa. O átomo de sódio tem um elétron menos do que o normal, o que faz com que a sua carga seja positiva. A força elétrica entre essas cargas opostas é que mantém os dois átomos juntos. Isso é o que se conhece como ligação iônica entre átomos, uma das formas mais comuns de estrutura corporativa. Parece que há muita compreensão entre os dois lados. Qual de vocês é o elétron que veio do átomo de sódio? Sou eu. Por um momento, todos fizeram silêncio e olharam-se entre si. Não, é ele. Alice percebeu que não havia por que fazer perguntas que tentavam diferenciar elétrons idênticos. Eu queria saber por que vocês dizem
que o átomo de sódio fica com a carga positiva quando ele perde um elétron. Com certeza ele ainda... Peraí, gente, me perdi. Com certeza ele ainda tem alguns elétrons sobrando e esses elétrons devem ter carga negativa também. Elétron 1, pera um pouquinho. Vai lá. É verdade. Todos nós, elétrons, temos a mesma carga negativa, pois somos idênticos. Normalmente, essa carga é equilibrada e neutralizada no átomo por uma quantidade idêntica de carga positiva armazenada no núcleo. Átomos são normalmente neutros, sem que sua carga penda para um outro lado. Por isso, quando o átomo tem um elétron a mais que o normal, ele será negativamente carregado. A isso damos o nome de íon negativo. Se ele tiver um elétron a menos do que o normal, a carga positiva do núcleo predominará e o átomo se tornará um íon positivo. Entendo. Mas o que é esse núcleo de que estamos falando? Todo átomo tem um, mas é melhor que você não saiba muito sobre ele. É melhor mesmo. A essa altura, a conversa foi interrompida por um grito que veio de debaixo deles, passou através do nível de valência e, ao final, parou em algum lugar acima deles. Alice olhou para cima e viu que o grito vinha de um elétron, que aparentemente tinha sido excitado por um fóton. Saiu de sua posição em um nível mais baixo e agora parecia estar muito desconfortável, isolado, em um dos níveis de energias mais alto. Ele ficou lá, vagando lentamente pela amplidão do nível, até que acabou dando um grito curto e caiu para um nível logo abaixo. Quando isso aconteceu, um fóton saiu correndo do átomo, levando com ele a energia liberada pela queda. Alice observou com interesse que enquanto o elétron ia caindo de nível, fótons iam sendo emitidos. Porque os níveis de energia mais baixos eram mais separados dos outros, cada queda era maior que a anterior, e os fótons criados tinham cada vez mais energia, liberada pelas quedas sucessivas. Quanto maior a energia dos fótons, mais sua luz tendia para o lado azul do espectro. Olhando para baixo, Alice viu que o espaço deixado no nível inferior para o elétron que fora excitado tinha sido preenchido, e que um de seus companheiros do nível de valência não estava mais lá. Em pouco tempo, o elétron que vem caindo dos níveis superiores chegou ao nível de valência e ocupou o espaço vago. O átomo havia voltado ao seu estado original. 2 elétrons tinham mudado de nível, mas como são idênticos, não fazia a menor diferença. Você deve ter percebido as várias cores dos fótons que eu emiti. Essa observação sugeria que era o elétron que havia despencado que estava falando agora, mas Alice já tinha experiência bastante com os efeitos da identidade dos elétrons para cair nessa armadilha. É assim que os átomos emitem luz, sabia? É quando os elétrons caem de um nível para o outro. Todos aqueles fótons tinham quantidade de energia diferentes e, por isso, cores diferentes também. Porque as distâncias entre os níveis são diferentes. Eles estão bem juntos no alto do poço, mas são cada vez mais espaçados quando se vai descendo. Esses espaços entre os níveis são diferentes de um átomo de tipos diferentes. Por isso, o conjunto de energias dos fótons é completamente distinto de um átomo para o outro. Tão característico quanto a impressão digital de uma pessoa. Mal tinham os 8 elétrons se acalmado, ou melhor, tinham se acalmado o máximo que podiam, pois estavam sempre num movimento frenético, houve um tremor que pareceu atravessar todo o átomo. O que foi isso? Foi algum tipo de interação, fomos separados dos nossos sódio, e estamos vagando pelo vácuo na forma de um íon negativo livre. Mas não se preocupe, acho que não vamos ficar vagando sem destino por muito tempo. Logo estaremos de volta aos negócios se a bolsa de câmbio for favorável. Que bolsa é essa? Está se referindo à bolsa de valores? É isso que controla os negócios no seu mundo? Não, Nosso caso é a bolsa de... Controla os negócios no meu mundo. No nosso caso, é a bolsa de câmbio de elétrons. Todas as nossas atividades são governadas por interações eletrônicas de algum tipo. Por isso, é a troca de elétrons que é importante. Talvez você se interesse por uma visita à bolsa de câmbio. Acho que sim. Como chegamos lá? A viagem é muito longa? Não muito. Na verdade, não é nenhuma viagem. Por você estar em um átomo que interage, você já está lá, em um certo sentido. Você só precisa de uma representação diferente. É só uma questão de como olhar as coisas. Venha comigo. Assim como o elétron havia dito, não parecia que eles estivessem indo a lugar algum. Mesmo assim, Alice se viu na companhia de um elétron no canto de uma ampla sala, cheia de elétrons amontoados em volta de uma grande mesa no centro da sala. Para Alice, parecia uma daquelas mesas que ela tinha visto nos filmes antigos de guerra, onde os comandantes moviam peças que representam aviões ou navios ou exércitos.
Também nessa mesa havia grandes conjuntos de peças, sendo movidos em diferentes grupos. Ela olhou mais de perto para algumas dessas peças e viu que elas tinham os mesmos cartazes que os ancoradores do pier periódico. Na verdade, olhando mais de perto ainda, ela já não tinha mais certeza de que fossem apenas peças. Pareciam mais versões miniaturas dos átomos que ela vira aportados ao longo da marina. Talvez sejam os mesmos. Talvez sejam os mesmos átomos que agora me parecem diferentes. Suponho que, em vez de periódicos, esta seria a tabela periódica. Em toda a volta da sala, as paredes tinham filas de telas em que ali se via colunas de números que mudavam enquanto os átomos eram movidos de um grupo para outro. Esses são os preços dos diferentes átomos? Sim, de certa maneira, esses números mostram a energia de vários elétrons que participam das combinações químicas. Eles mostram as energias de ligações dos elétrons. A diferença entre a quantidade de energia que um elétron tem em um átomo é a que teria se estivesse livre, sendo essa última maior que a anterior. Quanto maior o valor mostrado, menor é a energia potencial que o elétron tem, e mais estável e bem-sucedido será o composto que ele mantém unido. O trabalho aqui na bolsa de Tamba é fazer essas energias serem as maiores possíveis. E tudo isso é feito movendo os elétrons de um átomo para o outro? Perguntou Alice, lembrando-se da explicação que tinha ouvido sobre a ligação iônica do cloreto de sódio. Não, nem sempre. Às vezes, esse é o método mais eficaz e, nesse caso, a ligação será feita dessa forma. A bolsa de câmbio de elétrons tem uma vantagem ao mover os elétrons porque os estados eletrônicos disponíveis dentro de um átomo estão arrumados em níveis ou camadas com grandes intervalos entre eles. A energia de ligação para o último elétron numa camada de um nível baixo é muito maior do que aquela para o primeiro elétron, que deve ir para a camada imediatamente superior. Isso significa que há uma maneira fácil de melhorar o score total de energia de um átomo que só tem um elétron na sua camada mais alta. Se esse elétron puder passar de seu esplêndido, porém extravagante, isolamento para uma camada inferior e quase completa de um outro átomo, quase certamente haverá um ganho final na energia de ligação. É também verdade que, quando um átomo tem apenas um espaço sobrando em sua camada ocupada mais externa, esse estado tem uma energia normalmente baixa, e é provável que qualquer elétron transferido para lá produza uma melhoria no balanço de energia. Geralmente é verdade que os átomos com elétron de mais ou menos ou de menos são os mais ativos. Os que mais provavelmente participarão de transações e formarão compostos. Átomos com apenas 2 elétrons no estado alto e aqueles com apenas 2 espaços vagos no estado mais baixo podem também tomar parte em transferências eletrônicas semelhantes. Mas o ganho de energia de ligação para o segundo elétron é normalmente bem menor do que para o primeiro, e muito menos eficaz. E o que podemos fazer... E o que pode fazer um átomo se ele tiver vários elétrons na última camada? Um átomo assim precisa de um tipo diferente de ligação, um tipo conhecido como ligação covalente. Um átomo, como o de carbono, por exemplo, tem 4 elétrons em sua camada externa. Isso significa que ele tem 4 elétrons sobrando para ter uma camada vazia e 4 elétrons faltando para ter uma camada completa. Ele está igualmente equilibrado para ganhar algo transferido ou recebendo elétrons de outro átomo. Portanto, em um lugar de fazer isso, ele os compartilha. Se os elétrons dos 2 átomos estão em uma superposição de estados, tal que ele permita estar em qualquer um dos dois, a energia dos 2 átomos pode ser reduzida, e isso serve para mantê-los unidos. A ligação iônica, em que um elétron é completamente transferido de um átomo para o outro, funciona apenas entre átomos bem diferentes. Um que tenha um elétron a mais e outro que tenha um elétron a menos. A ligação covalente, por outro lado, pode funcionar quando ambos os átomos são do mesmo tipo. O mais notável exemplo é dado pela ligação covalente dos átomos de carbono, a base do vasto conglomerado orgânico.
Alice percebeu o ar de respeito emanando dos manipuladores de elétrons que estavam em volta da mesa quando o orgânico foi mencionado. Um átomo de carbono tem 4 elétrons em seu nível mais externo, ou de valência. Se cada um desses elétrons se combinar com elétrons de outros átomos, todos os 8 estados eletrônicos contribuem para a superposição, e a camada é preenchida completamente. Dessa forma, um átomo de carbono pode se ligar até 4 outros átomos, que podem ser de carbono também. O átomo de carbono também pode compartilhar 2 de seus elétrons com outro átomo de carbono, fazendo uma ligação dupla. Nesse caso, ele não se conectará a tantos átomos, mas a ligação será mais forte. A ligação iônica mais forte conecta só um átomo e ao outro, e por isso não produz moléculas muito grandes, onde há 2 elétrons a serem transferidos. As coisas podem ficar mais complexas, mesmo assim a situação não se compara com a do carbono, em que um átomo pode se conectar a 4 outros, e cada um desses pode se conectar a vários outros. Compostos de carbono podem formar moléculas enormes de grande complexidade, contendo centenas de átomos ao todo. Todos os diferentes tipos de átomos que eu vejo aqui podem formar compostos assim como você descreveu? Sim, com exceção dos gases nobres. Os átomos dos gases nobres já têm seu nível de valência completo, e por isso não tem nada a ganhar com a transferência de elétrons. Todo o resto forma compostos até certo grau, apesar de alguns serem mais ativos do que outros e alguns deles serem muito mais facilmente encontrados. O átomo de cloro que você visitou, por exemplo, é muito ativo. Ele forma compostos com o átomo mais simples de todos, o de hidrogênio, que usa apenas um elétron, e também com o maior elemento natural, o urânio. Esse, sim, é um grande estabelecimento. Ele emprega mais de 100 elétrons, mas apenas aqueles no nível externo de valência realmente afetam o seu comportamento químico. Ele é tão grande que tem havido rumores de que seu núcleo seria instável. Quero saber mais sobre isso. Você mencionou um núcleo de novo. Por favor, me diga, o que é o núcleo? Todos os elétrons se olharam meio desconfortáveis e responderam com relutância. O núcleo é o mestre oculto do átomo. Nós, elétrons, conduzimos o negócio de formar compostos químicos, de emitir a luz de um átomo e etc. Mas é o núcleo que realmente controla o tipo de átomo em que estamos. É ele quem toma as decisões finais e estabelece o número de elétrons que podemos ter e os ímãs disponíveis em que podemos colocá-los. O núcleo abriga a família nuclear, o submundo secreto da carga organizada. Espantados com esse ataque de sinceridade, os elétrons tentaram todos se esconder num canto da sala, ou o mais longe possível, sem ficarem muito localizados. Tarde demais. O estrago havia sido feito. Alice percebeu a nova e ameaçadora presença que se aproximava. Em meio aos agitados elétrons havia agora uma grande forma, pairando sobre Alice e seus companheiros. Ela percebeu que era um fóton, mas muito mais energético do que qualquer um que já tinha visto antes. Como todos os fótons que ela vira, ele estava brilhando, mas de uma maneira especialmente sombria e furtiva. Alice também percebeu que uma coisa surpreendente para algo que era em si a essência da luz. Esse fóton estava usando óculos muito escuros. Um fóton virtual pesado, muito pesado e muito longe da sua camada de massa. E um dos capangas do núcleo fóton, como ele, transmitem o controle elétrico do núcleo e os seus elétrons trientes. Eu soube que tem alguém aqui fazendo perguntas. Os núcleos são o tipo de partículas que não gostam de saber que há perguntas sendo feitas por qualquer outra pessoa. Vou levar essa pessoa para fazer um pequeno passeio e encontrar um pessoal. Ou melhor, umas partículas. Elas querem muito conhecê-la. Isso não pareceu um começo muito promissor para um novo relacionamento, e Alice estava considerando se poderia recusar o convite com segurança. Ela nunca conseguiu entender, ao pensar nisso posteriormente, como foi que começaram o passeio. Tudo de que conseguia se lembrar era que eles estavam correndo de um lado para o outro e o fóton não parava de gritar, mais rápido. E Alice sentia que não podia ir mais rápido, apesar de não ter mais fôlego para dizer isso.
Eles correram sobre o tampo da mesa e mergulharam em um dos átomos representados na superfície. Era um dos átomos de urânio, que cresceu quando eles foram ao seu encontro. A parte mais curiosa de toda a experiência, depois que eles entraram no átomo, era que as coisas que o rodeavam nunca mudavam de posição. Por mais que os dois corressem, eles não passavam à frente de nada. Alice notou que ao seu redor os elétrons e os contornos dos níveis que os continham pareciam estar ficando cada vez maiores enquanto corria. Está tudo crescendo mesmo ou eu que estou encolhendo? Mais rápido aí, meu irmão. Cala a boca. Alice achou que nunca mais poderia falar. Ela estava ficando completamente sem fôlego e os fótons continuavam gritando. Mais rápido. Estamos chegando lá? Chegando lá? Nós não estamos aqui desde o começo e em nenhum outro lugar, mas não estamos suficientemente localizados, nem um pouco. Mais rápido! Eles correram por um tempo em silêncio, indo cada vez mais rápido enquanto a paisagem que o cercava ia inchando, se estendendo para cima e para os lados, até que tudo o que ela tinha visto antes era grande demais para ser observado. Agora! Mais rápido! O seu momento está quase tão grande para poder localizar você dentro do núcleo. Eles estavam indo tão rápido que pareciam se desfazer no ar, até que de repente, quando Alice estava ficando exausta, pararam em frente a uma torre alta e escura que se erguia suavemente, estreitando-se em direção ao topo. Era uma longa e escura torre, totalmente lisa nos andares inferiores, mas a uma determinada altura, no topo, Alice conseguiu ver que ela terminava numa confusão de pequenas torres, terraços e parapeitos. O efeito final, pensou Alice, era de uma atmosfera extremamente proibitiva. Aí está o Castelo Rutherford, o lar da família nuclear. Muito bem. E assim se encerra o capítulo 7 do livro Alice no País do Quantum. O capítulo 8 vai ser Alice entrando no núcleo e ficando amiga de prótons, nêutrons e outras partículas mais. Acho que foi legal, acho que deu certo de fazer o jogralzinho nosso aqui, mesmo sendo no online, todos leram aí, né, muito bem. Alguns bem demais, né, como a Stephanie brincou aqui, o Murilo podia seguir essa carreira, Murilo, dublador aí de TV, ó. Lê muito bem. E a Stephanie também, né, brincando aí com a entonação, muito bem. Você viu que dá pra fazer teatro com isso aqui, né, tranquilo, com esse capítulo aqui, eu acho bem interessante. Mas enfim, e aí, o que vocês... telefone para contato. Perfeito. Vocês já te conheciam esse livro? Já tinham lido antes? Eu já ouvi falar, assim, mas eu já li ele, já. Eu já li ele. Tá. Uhum. Eu também só ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar e também não tinha lido. Tem um de divulgação que eu li, que é aquele... O Mistério Quântico. Certo. Fala bastante de experimentos e tal. Uhum. Juan, você que já tinha lido o livro, já chegou a pensar, enquanto futuro professor de física, utilizá-lo em sala de aula? Então, quando eu li, eu estava, acho que no segundo semestre aqui do curso, e eu achei tudo muito confuso, sabe? Tipo, por mais que ele faça essa abordagem lúdica, né? Tem umas coisas que ficam meio confusas, assim, de se entender. Tipo, acho que no capítulo que ele vai pro banco, por exemplo, eu não consegui entender algumas coisas ali. Mas fora isso, eu acho que, por exemplo, os primeiros capítulos, né, o capítulo que eles apresentam os elétrons, que eles falam que eles são todos iguais, acho bem legal, tipo, você trazer isso de uma maneira, assim, lúdica, né, pra mostrar pro pessoal que não precisa necessariamente, é um meio de divulgação não formal, né, então. Sim. Acho que é uma coisa, assim, legal de se trazer, sim. Mas desde que não tenha essa confusão, né? Desde que você saiba pontuar e não deixar ninguém meio, sei lá, com alguma pendência ali. Ô professor. Oi. Essa versão que o senhor colocou com as personagens separadas assim, é muito melhor do que com o texto corrido, todo mundo junto. Verdade. Ah, sim. Então, aí entra naquilo, conversando um pouco com o que o Juan falou, o professor tem que ver como usar, né? Então, uma coisa é você chegar e falar, aluno, leia aí ainda mais no ensino médio, né? Leia esse livro, a gente vai discutir. E aí você, enfim, lê o livro inteiro e vamos discutir o livro inteiro de uma vez só. Aí não rola, né? Você tem que inventar estratégias de leitura, quem sabe... Eu fiz aqui essa brincadeira do jogralzinho, mas
estava falando, teatro, por exemplo, uma peça teatral, uma mini peça teatral, né? Dá para inventar várias coisas de que não fique pesada a leitura. Porque senão é verdade, o cara, apesar do cara ser muito feliz, eu acho, em ter uma didática boa, mas tem trechos, mesmo aqui, apesar da divisão que a gente fez, tem alguns trechos dos elétrons 1, 2 e 3 aí, que são mais extensos e mais densos em termos de conceito mesmo, né? Então, enfim. Mas é isso mesmo, Murilo, foi intencionalmente que a gente fez essa divisão aqui, inclusive dos elétrons, né? Porque já que os elétrons, o texto realça isso, né? São todos iguais mesmo, então eu fiz uma divisão entre elétron 1, 2 e 3, para chegar numa hora e ter lá a voz de todo, sou eu, não, só é ele, todo mundo junto para mostrar que são todos idênticos, né? Mas perfeito. No Moodle não tem essa separação dos... Não tem, mas eu posso pôr, Caroline. No Moodle tem só a versão do texto em si, mas eu posso pôr essa versão aqui, sim. Não tem problema. Acho que ficaria mais fácil para ler, professor, se tivesse essa separação. Uhum. Ok. Eu vou carregar uma... Enquanto isso, se quiser alguém falar mais aí, manda brasa, hein? Eu vou carregar uma outra coisa aqui. Enquanto isso, se quiser falar... de possíveis usos, não sei. Então, com vocês aqui da licenciatura, um modo de utilizar, além do que a gente já fez aqui, seria, por exemplo, inventar, né, elaborar questões, algumas questões sobre esse texto aqui. Então, por exemplo, eu já abri lá naquela parte de listas de exercícios, eu abri hoje de manhã, tem alguns exercícios sobre esse texto, tá? Um deles é esse daqui, ó. Apresentam-se abaixo 3 trechos do livro Alice no País do Quanto, de Robert Gilmore, com pequenos cortes ou alterações. Cada um deles faz alusão a um determinado fenômeno quântico, característico do mundo atômico. Baseado no comportamento quântico, explique por que a. No trecho 1, os elétrons dos níveis quânticos inferiores devem se mover mais rapidamente do que os elétrons que ocupam os níveis superiores. B. No trecho 2, faz-se necessário utilizar os serviços do cabineiro para se subir uma simples escada. E C. No trecho 3, o elétron posicionado acima do nível de valência sente-se desconfortável e, ao saltar, emite um conjunto de fótons que pode ser comparado com a impressão digital de uma pessoa. O que eu tinha originalmente programado para isso daqui era uma outra brincadeira na sequência, que era dividir vocês em pequenos grupos para que cada um pensasse num desses trechos aqui. Mas, pelo adiantar da hora, vamos inverter e vamos nos concentrar aqui numa das questões só. Se der tempo a gente discute mais, vamos ver. Então, pode ser, acho que esse trecho 3 é o mais interessante no sentido de ressoar com listas e textos anteriores. Então, letra C, ó. No trecho 3, ele quer saber, leia o trecho 3, que eu vou subir aqui a tela para você ler, leia o trecho 3 e discuta essa questão. O elétron posicionado acima do nível de valência sente-se desconfortável e, ao saltar, emite um conjunto de fótons que pode ser comparado com a impressão digital de uma pessoa. Vamos ver o trecho 3. O que ele diz? Diz o seguinte: a essa altura, a conversa foi interrompida por um grito que veio de debaixo deles, passou através do nível de valência e, ao final, parou em algum lugar acima deles. Alice olhou para cima e viu que o grito tinha vindo de um elétron, que aparentemente tinha sido excitado por um fóton. Saiu de sua posição em um nível mais baixo e agora parecia estar muito desconfortável, isolado, em nível mais alto. Ele ficou lá, vagando lentamente pela amplidão do nível, até que acabou dando um grito curto e caiu para o nível logo abaixo. Quando isso aconteceu, um fóton saiu correndo do átomo, levando com ele a energia liberada pela queda. Alice observou com interesse que, enquanto o elétron ia caindo de nível, fótons iam sendo emitidos, com queda maior que a anterior. Você deve ter percebido as várias cores dos fótons que eu emiti, disse orgulhoso um dos elétrons. Esses espaços entre os níveis são tão característicos para um átomo quanto a impressão digital de uma pessoa. Então, dado esse trecho, baseado no comportamento quântico, explique por que
No trecho 3, o elétron posicionado acima do nível de valência sente-se desconfortável e, ao saltar, emite um conjunto de fótons que pode ser comparado com a impressão digital de uma pessoa. Deixa eu ver. O que você acha, Amanda? Como que você responderia a esta questão? Não sei. Dá um primeiro chute. Então, no trecho 3, por que que... Vou ler de novo, como é que é? Baseado no comportamento quântico, explique por que o trecho 3 diz que o elétron posicionado acima do nível de valência sente-se desconfortável. Número 1. E ao saltar, emite um conjunto de fótons. Número 2. Que pode ser comparado com a impressão digital de uma pessoa. São 3 afirmaçõezinhas menores aqui. Professor, com licença, não sei se tá só pra mim, mas eu acho que tá travado. Não tá aparecendo a questão. Também. Para todos? Não estou falando não, professor. Aqui tá aparecendo. Então deve ser o seu computador mesmo. Carolina, de vez em quando trava, eu não sei te explicar o que acontece. Mas é uma coisa da conexão da pessoa. Meu só tá aparecendo trecho 1, trecho 2 só. Não, agora sim. Mas é isso mesmo. Agora sim, é porque eu tenho que subir aqui, ó. Mas agora aparece para você o trecho 3? Sim, entendi. Tá. É que eu tinha ido no trecho 3, voltei lá para ler a pergunta e perguntei para Amanda. Amanda, algum arriscar-se? Não faz mal se você errar. Assim, eu sei que quando o elétron ele tá no estado excitado, ele recebe energia, ele sobe de camada. Certo. E aí quando ele desce pro nível em que ele estava, ele emite um fóton. Bom, então você já respondeu algumas coisas sim. Isso que você está falando, Amanda, é porque você está se baseando no modelo atômico formulado por quem? Eu não lembro, é o que tem as camadas em níveis. Isso. Não lembro o nome dele. Caroline? Bohr? É que eu tô vendo que você tá com o microfone aberto, aproveitando que você tá com o Professor, microfone é o Pauli? Marcel? É É o o Pauli? Pauli? É o Bohr. É o Pauli? Porque não é de camadas. O modelo atômico por camadas é o Pauli que elaborou? É o Bohr. Ou é o Bohr? Pauli. É o... Ei, o que tá falando aqui? A Stephanie. Rutherford Bohr, não, os dois? Que isso, Stephanie? Tô cantando a música do Ariano Suassuna. Oh, meu Deus do céu. Já. Tá cantando uma música. Bom, gente, mas enfim. Átomo de Bohr, certo? O modelo atômico de Bohr. Que o Bohr é que formulou essa ideia do átomo ter um núcleo e em volta do núcleo a eletrosfera, sendo que essa eletrosfera seriam níveis de energéticos em que os elétrons poderiam orbitar. E ele, Bohr, usava mesmo essa palavra, essa ideia, orbitar. Hoje em dia a gente já não diz mais assim, é mais uma questão matemática mesmo, ou de probabilidade. Então o elétron tem determinados níveis de energia, energia essa, que é calculada por qual fórmula mesmo? Se for o hidrogênio, lógico, né? Qual fórmula mesmo? Que é a formulinha do cálculo da energia dos níveis de energia do hidrogênio? Quem lembra aí? Eu não lembro a fórmula, mas eu lembro dela. Mas é aquela fórmula lá, sabe? Aquela lá, né? Aí, o Juan colocou lá, ó. Menos 13, isso. Isso, menos 13,6 sobre n quadrado, sendo que esse n é necessariamente inteiro. 1, 2, 3, 20 mil, 50 milhões, mas não pode ser vírgula nada. Certo? Então voltando ao que a Amanda estava nos dizendo aqui, perfeito. Então o trecho 3 está se referindo, está fazendo uma inferência, aqui, uma referência, né, ao modelo atômico de Bohr, que diz que o átomo é formado por níveis energéticos e quando um elétron sai de um nível energético de menor energia e sobe, né, entre aspas, como se subir, como se fossem prateleiras, vai para um nível de energético de maior energia, quando ele, para fazer isso, ele tem que absorver um fóton. E quando ele volta
da energia do nível maior, de maior energia para o nível de menor energia, ele emite um fóton. Se esse salto corresponder a um desnível energético maior, o fóton também vai ter, consequentemente, uma energia maior e, portanto, uma frequência maior. Já que, lembre-se também da outra formulinha básica, E igual a HF, né? Então, se a energia é maior, a frequência é maior. Se a frequência é maior, quer dizer que, pensando em termos de cores, vai tendendo, né, para a cor mais azulada. Mas lembrando que tem frequências ainda maiores que o azul, evidentemente, né? Ultravioleta, raio-x, etc. Só faltou talvez a questão do desconfortável. Por que o elétron lá em cima, por que o autor aqui, né, o Robert Gilmore, ele trabalha com a palavra desconfortável para tentar passar um conceito, né? Então, por que o elétron estaria desconfortável a estar lá em cima? Eu acho que é um sinônimo de instável, né? Que ele não está estável lá em cima. Perfeitamente, exatamente. Ou seja, a estabilidade, de acordo com o modelo atômico de Bohr, acontece quando os elétrons estão todos nos seus chamados níveis fundamentais. Aí sim, Marcel, a gente bate na porta do diagrama de Pauli, que nos mostra uma regra até, digamos assim, de como são preenchidos esses níveis energéticos fundamentais. Então, no primeiro nível cabem 2 elétrons, no segundo nível cabem 8 elétrons e assim vai. Aí a gente dialoga com o diagrama de Pauli, sem dúvida. Ok? Então veja só, o que eu quis trazer para vocês, né? Como pegando um trecho do texto, né? Como dá para explorar bastante o que a gente tem discutido aqui no nosso caso, né, de ESM. E assim vai, se você pegar o primeiro trecho tem tudo a ver com a questão do princípio da incerteza da indeterminação de Heisenberg. Delta x vezes delta p é maior ou menor a um determinado valor. Ou seja, se você consegue localizar muito bem alguma coisa, você não tem a menor ideia para onde que ela está indo, exatamente qual a velocidade, qual a quantidade de movimento. Por isso que o jeito que o autor aqui teve de trabalhar, brincar com um conceito foi movimentação. Então, no núcleo, que é um lugar muito mais bem localizado, né? 10 a menos 15 metros do que o átomo, então, para estar ali dentro, muito bem localizado, ou seja, o ΔX pequenininho, o ΔP de quantidade tem que ser muito grande. Então ele coloca uma grande velocidade nesse sentido. E o trecho 2 tem a ver também com essa questão dos níveis quânticos de energia do átomo de Bohr, que não existe nível intermediário. Por isso a brincadeira do autor aqui com o cabineiro da escada. Não dá para... Dentro de um átomo, de acordo com o modelo de Bohr, não dá para você pensar em que você sai do nível 1, vou colocar diferente, na sua viagem, do nível 1 para o nível 2, não existe estados intermediários, e nesse sentido, na verdade, não existe viagem. Não é que você, do nível 1 para o nível 2, como se fosse uma escada, em que você vai subindo degrau por degrau, e você pode imaginar que é só eu pegar mais tijolo, cimento aqui e construo mais degrauzinhos para facilitar a minha subida. Não, são saltos quânticos. Ou você está no nível 1, ou você está no nível 2. Então o jeito do autor brincar com isso foi inventar uma figura do cabineiro da escada, que faria uma operação matemática complicada que num passe de mágico faz você sair do nível 1 e ir para o nível 2, mas sem você passar por situações, por trechos ali intermediários. Enfim, isso aqui é só uma tentativa nossa de fazer com que pegar trechos, né, do texto e dialogar com os nossos conceitos de ESM. Mas é um livro muito rico, acho que daria para fazer isso aqui com praticamente todos os conteúdos aí de física moderna. Como eu falei, o próximo capítulo ele vai para o núcleo. E eu não fiz isso ainda na disciplina de física nuclear de partículas, mas com certeza daria para pegar trechos ali e fazer essa brincadeira também. E assim vai. Física moderna, a outra disciplina FMO, né, de física moderna, ótica também a depender da abordagem. E assim vai.
E quis trazer para vocês, claro, uma porque a gente está de todo jeito aprendendo com isso, ou reaprendendo, né, os conceitos. Mas outra porque trata-se de um curso de licenciatura. E acho que é importante que a gente discuta também com vocês estratégias didáticas, né, para você, quando for reger aí as suas aulas futuramente, ou já até, quem sabe, em estágios, eu acho que toda disciplina nossa, mesmo que seja do conteúdo mais puro e duro, né, da física, deve trazer para você também discussões didáticas pedagógicas como essa daqui. Então essa foi a intenção. Não entendi. Tem link na Amazon para quê? É que você está fazendo bastante propaganda do livro. Ah, sim. Não, o livro não é meu, não. Mas é muito legal. E, aliás, tem mais, tá? Esse é um deles. Ele tem um outro livro também. Quer dizer, tem vários, né? Mas tem um outro livro didático. Como é que é? Sobre o Mágico de Oz, se eu não me engano. Bom, mas relembrando, tá? Realçando o que o Juan falou. Se você vai ler o texto em si, tem diversas partes que o cara tentou, mas ficou longe ainda de fazer uma coisa bem didática e ficaria complicado você pegar o texto do jeitinho que tá e aplicar com o ensino médio. Acho que tem que ser trabalhado o texto. Mas fica aí a ideia. Pessoas, devido ao meu problema lá no computador inicial, então a gente perdeu aqui preciosos 15 minutos e já são 9h20. Então eu vou ter que interromper porque já tem outra aula de outra disciplina. Mas vamos lá, resgatando. Eu gostaria de hoje ter mostrado para você também uma primeira pincelada do trabalho com um simulador de raios catódicos. Então fica aí esta orientação. Se você olha lá o nosso planejamento, estamos numa semana em que discutiríamos isso que a gente acabou de fazer aqui, mas também já é preciso estar rolando o trabalho com o próximo simulador computacional, que é o simulador dos raios catódicos. Na semana que vem, na aula, né, aqui, a gente justamente teria o foco do trabalho com esse simulador. Mas seria muito importante se você já viesse com ele tendo sido mexido pelo menos uma primeira vez, tá? Então lá no nosso espaço virtual, naquela aba de simulações, você vai encontrar lá um roteiro, um link para o simulador em si, e uma tarefa lá de envio de arquivo. O envio de arquivo, claro que a gente vai dar para você no mínimo 15 dias, talvez mais, mas enfim, não é para se preocupar com a entrega já. Mas seria muito legal se na semana que vem você já viesse aqui com: olha, eu tentei começar lá o roteiro e tive dificuldades logo no primeiro ponto, ou tive dificuldades lá no terceiro ponto, enfim, certo? Sendo que é bom também realçar que lá no ambiente, quando for o link para você abrir o simulador, dá uma olhada com atenção nas orientações, porque o arquivo em si, que roda o simulador, é um arquivo na linguagem Flash, e essa linguagem Flash tem apresentado diversos problemas. Na verdade, a Adobe, que a que detém os direitos autorais, está descontinuando essa linguagem, e por isso o link não abre em navegadores usuais. E aí eu te dou lá sugestões de outros navegadores para você tentar abrir, tá? Qualquer coisa, também coloque lá dúvidas no fórum de dúvidas, ou me mande e-mail, enfim, tudo bem. Mas não fica travado, por favor. Teve alguma dificuldade, nos avise o mais rápido possível, porque a gente está num semestre, né, muito atípico, evidentemente, e não dá tempo de ficar travado uma semana inteira, porque não conseguiu simplesmente abrir, certo, o arquivo, alguma coisa assim. Então, dá um berro lá se você tiver muita dificuldade. Certo? No mais, perguntas quânticas. Cada um fazendo as suas pesquisas. E eu vou começar, estou deixando mais uma semana para vocês fazerem uma primeira postagem das suas respostas, mas logo logo eu vou começar a interagir com vocês e colocando outros links sugeridos, enfim, dialogando com as respostas que você coloca lá. Então, perguntas quânticas, teve alguma ideia nova, achou alguma coisa, coloca lá no seu fórum. Professor, Oi.
eu fiquei com uma dúvida Diga. dessas perguntas quânticas. É para postar, tipo, um resumo da pergunta e responder as perguntas que estão lá? Ou é só para responder as perguntas que o senhor colocou? Você está falando primeiro que só do seu tópico, né? Então, só da sua pergunta. Certo, Amanda? Porque tem várias perguntas. Então, tá, você entra no seu tópico da sua pergunta. Ok. Lá eu coloquei, na semana passada, eu coloquei um incremento a mais, que acho que você está colocando, que são as perguntas decorrentes. Então, qual seria a ideia? Que você tentasse dar uma primeira resposta tanto às perguntas decorrentes quanto à pergunta global. Qual é a intenção minha com as perguntas decorrentes? É que se você consegue responder as perguntas decorrentes, como se fossem subperguntas da pergunta grande, facilita a elaboração de uma resposta para a pergunta principal. Então a minha ideia é que você... Mas como fazer exatamente? Aí pode ser a critério de cada um. Você tanto pode escrever, tentar responder como se fosse um único texto, corrido, ou você pode responder por tópicos. Então, a resposta à primeira pergunta decorrente, resposta à segunda e depois resposta à pergunta quântica como um todo. Ou, se você preferir, você pode fazer um texto discursivo que vá passando por todas as respostas, as perguntas. Fica a teu critério, o estilo fica para cada um. Não sei se... Claro, né? Tá. Beleza, gente, por enquanto? Show. Então tá, então por hoje é só. Professor, Oi. depois assiste o vídeo que eu mandei, pra você entender a música lá que eu tava falando. Ah, tá, então eu vou até baixar aqui o chat. Vou baixar aqui o chat pra depois olhar, tá bom. Vou ver sim. E parabéns aí todos, gente. Boas leituras. Nós fizemos um jogralzinho aqui que às vezes no presencial a gente tem dificuldade de fazer com tanta fluidez como a gente fez aqui. Foi legal. Mas por hoje é só. Bye, Beleza. Bye. Tchau, tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Falou.